Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast e hoje estamos com um convidado muito especial, Túlio Zambelli, um empreendedor no ramo fitness. Vamos lá então conversar um pouco com o Túlio. Seja bem-vindo, meu amigo Túlio. Boa tarde, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês hoje, poder contribuir um pouquinho com vocês, com os empresários que nos assistem, as pessoas que são apaixonadas pelo fitness e principalmente apaixonadas pelo empreendedorismo. Então espero que a gente possa ter um momento bom, um momento de troca e que eu possa auxiliá-los de alguma forma também. Então, obrigado pelo convite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da Mente de Ouro. Estamos aqui, então, com o empreendedor do ramo fitness. E o meu primeiro questionamento, Túlio, é quantos quilos tu coloca no leg press? Bem poucos. Tô brincando, não é esse o questionamento. Mas eu queria que tu contasse um pouco da tua história, tá? Como que iniciou lá no início a tua carreira, qual a tua formação, como que tu chegou até o empreendedorismo. Perfeito. É muito legal poder compartilhar essas trajetórias, né? Porque o Rogério, né, e a gente conversa muito, ele diz que eu tenho um espírito de empreendedor, DNA de empreendedor, então isso é legal e outras pessoas já falaram isso para mim também. Mas eu nunca quis ser empreendedor. Olha que loucura, né? Eu nunca quis ser empreendedor, sempre trabalhei dentro de academia, sempre fui gestor, mas o meu sonho da minha vida era ser professor universitário. Era conseguir fazer o mestrado, fazer o doutorado e dar aula em faculdade, porque isso era a única forma que eu via dentro da educação física, que era a minha paixão, em ser bem-sucedido. Eu não via outra forma além de ser professor, né? Bom, eu comecei a pensar, vou ser professor ou personal, vou estar limitado a isso, vou ser professor de escola, vou ser professor, né, de sala. E nunca vi isso como uma possibilidade. Então vi o empreendedorismo, não o empreendedorismo, mas sim o fato de ser professor universitário como uma possibilidade de rendimento, que hoje dentro da área tem um bom rendimento, né, gente? É um fato que hoje você tem um bom salário sendo professor universitário, mas você tem limites. Você está vendendo horas, né? Você não está vendendo um serviço ou um produto. Isso eu fui aprendendo aos poucos com a minha trajetória de decepções, frustrações e vitórias também dentro desse cenário de ser professor, né? Então, dentro da minha trajetória, né, gente, explicando rapidamente, né, me formei muito cedo, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Foi super jovem, né? E já entrei assim muito louco na arquitetura, né? Eu não comecei na educação física. Por quê? Educação física não dá dinheiro. Educação física são os chinelos. Um grande tabu, né? Um grande tabu. E educação física sim dá dinheiro. Educação física pode ser bem sucedido se você trabalhar. Se você for inteligente, se você for atrás do que você acredita. Pelo menos no meu caso, deu super certo. A minha vida toda hoje gira em torno da educação física. Certo. E ali, durante a tua formação, a tua ideia, lá na graduação, tua ideia ainda estava em volta. Bom, vou me formar, vou continuar numa linha de pesquisa, vou fazer um mestrado e vou ser professor. Naquele momento ainda não passava pela tua cabeça que tu seria um empreendedor, que tu, dali uns anos, seria um profissional autônomo? Não passava e eu via isso como uma possibilidade até ruim na minha vida. Olha que coisa louca, né? Eu via isso como uma possibilidade muito distante, porque você para abrir um negócio, você precisa ter capital. Eu não tinha capital, né? Mas tinha muita vontade de fazer alguma coisa diferente. Sim. E lá atrás, o que fazia você pensar nesse lado mais de trabalhar com carteira assinada, ser professor? O que fazia você fazer o curso de graduação pensando nisso lá na frente? A estabilidade. Aquela famosa estabilidade que hoje eu entendo que ela não existe, né? Aquela famosa estabilidade de você ter uma carteira assinada com um salário mais alto, você ter férias, 13º, você ter o seu salário garantido no final do mês. Isso me levou a também tomar essa decisão de ir para esse lado mais de assalariado, de vender horas de trabalho, né? Então isso, né, me deixava, porque o medo tomava conta de mim nessas decisões e isso me parecia mais seguro. Mas em algum momento da minha vida eu vi que se eu ficasse só nisso eu não conseguiria atingir os meus sonhos. Ou realmente o que eu buscava, que era mais liberdade. Então a troca de um trabalho estável pelo risco de empreender foi justamente porque tu gostaria de conquistar outras coisas maiores, que o teu salário como assalariado não iriam completar. E teve alguém que te incentivou a tu fazer isso? Ou foi uma ideia que surgiu? Como que isso surgiu na tua vida? Eu acho que isso foi surgindo, eu acho que as coisas na vida da gente elas surgem de uma forma meio inesperada, mas obviamente foi uma forma calculada, né? Então, enquanto eu estava fazendo graduação, depois fiz um mestrado, virei professor universitário, meu sonho, depois eu fiquei 5 anos na faculdade, eu não quis mais saber.
Sabe aquele sonho que você atinge, depois você chega lá e diz, poxa, acho que tá bom, acho que eu quero outras coisas. Mas ao mesmo tempo eu precisava ter uma renda igual à que eu tinha na faculdade para poder me libertar desse processo, que não é ser ruim ser professor, mas chegou o meu momento de sair e buscar outras coisas. E nesse movimento, eu sempre fui gestor de academia. Eu sempre trabalhei em academia, eu sempre desenvolvi estratégias de prospecção, retenção, de vendas em academias, eu sempre fiz isso. Mas em dado momento eu pensei, cara, com essa minha expertise, eu acredito fortemente que eu posso ajudar outras pessoas. E eu, aliás, hoje estava nesse meu primeiro cliente, que começou há 5 anos, né, e ele me deu a primeira oportunidade de eu poder ajudá-lo na academia dele. E olha que louco, nós começamos essa academia na consultoria com 160 alunos. Hoje eu saí de lá, ele está com 800. Nossa. Né, e eu disse, cara, eu acho que eu posso ajudá-lo. E hoje eu ajudo muitos empresários também, além da minha academia, ajudo muitos empresários a alavancar os seus negócios. Então tudo começou com uma ideia de ajudar as pessoas. Porque eu acho que empreender é isso, né? Empreender não é produzir sua grana. Empreender é empreender também no CPF primeiro, depois no CNPJ, na vida, para você conseguir ajudar mais pessoas. Eu sempre digo, ganha mais quem ajuda mais pessoas. Então, nesse sentido, eu comecei com um cliente da consultoria pequenininho que me despertou o desejo de talvez ajudar mais empresários. E foi assim que eu fui construindo essa minha carreira dentro da consultoria. E eu vi, meu cliente está tendo 30%, 40% de lucro mês, né? Um negócio cada vez mais interessante, lucrativo. Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para validar as minhas ações enquanto empreendedor nesse negócio chamado consultoria, né? Já que eu tenho que fazer um negócio. Poxa, tive uma ideia, foi uma ideia muito interessante, que eu saí de um dia de uma consultoria, foi aqui em Novo Hamburgo, num ex-cliente meu, que eu trato com muito carinho, que é o Marcelo e a Juliana, onde eu apresentei a consultoria um dia para eles. E a Juliana, proprietária dessa academia, eu apresentei, fiz todo aquele briefing, sabe, aquele pitch de vendas top, apresentei tudo. Sabe qual foi a pergunta que ela fez para mim? Disse assim, legal, você tem academia? Eu disse, não. Ela, então tá bom. Nesse momento me deu o clique que eu pensei, cara, como é que eu vou ensinar alguém a fazer algo que eu não ponho em prática? Qual seria a tua autoridade se tu ainda não tinha construído a tua própria, né? Eu tinha a minha autoridade com os meus clientes. Sim. Agora, poxa, imagina que massa eu falando para minha esposa e dizendo assim, imagina que legal a gente ter a nossa academia, usar como um laboratório e poder dizer assim, cara, usa as estratégias que eu estou te falando, que elas estão validadas por outros, estão validadas por mim, que dá certo. Depois que eu criei a minha academia, a Viva aqui em Novo Hamburgo, as consultorias deram um salto. Não só de qualidade, mas porque eu criei, de fato, um raporte de autoridade naquele segmento. Então, talvez não foram uma das coisas que me fizeram construir isso, foram várias coisas que me fizeram desacomodar do medo, porque o medo ele toma conta das nossas emoções, né? Talvez o medo, eu poderia ter aberto talvez uma academia com 25 anos, 26, talvez podia ter quebrado muito cedo, mas a ideia é que eu queria uma estabilidade, queria uma segurança, que eu acho que é o que 90% da população quer, e ninguém quer arriscar. E o que eu comecei a entender nesse jogo do empreendedorismo, desse jogo com os meus clientes e com a minha academia, que quanto maior o risco, maior o ganho. Quanto maior a possibilidade de você arriscar tudo, porque empreendedor mas tu investe um dinheiro que tu não tem, que tu suou e tu não tem garantia nenhuma. É garantia zero que você vai ter sucesso. Mas você está motivado por um desejo, um sonho de finalmente fazer o seu sonho lá, que é empreender. Realmente, tu é um exemplo para muitas pessoas que estão lá recebendo o salário, são professores, têm uma capacidade de tocar qualquer negócio, mas em razão do medo acabam então não investindo, não saindo daquela estabilidade que acabam tendo. Então essa tua trajetória ela é realmente muito motivadora para que outras pessoas que têm esse sangue de empreendedor que você tem saiam lá da estabilidade e busquem o empreendedorismo. Com relação ao empreendedorismo, tu falou que é muito difícil ser empreendedor, mas algo que talvez as pessoas não saibam é quais são os benefícios de ser empreendedor. Porque a gente olha muito pelo lado de tem que trabalhar de segunda a segunda, tem que desenvolver, tem que sempre estar à frente, puxando e tudo mais. E é muito mais cômodo tu ir lá de segunda a sexta ou de segunda a sábado, fazer teu horário e receber teu salário. Mas quais são os benefícios de ser empreendedor? O que o empreendedorismo traz? Eu acho que o principal é a aprendizagem. Porque eu aprendo todos os dias com os meus clientes da academia, eu aprendo todos os dias com os meus clientes da consultoria, então, quando um empresário nesse campo da consultoria também, aprendizagem.
E ele pode te dar, além de aprendizagem contínua, que para mim talvez seja a coisa mais importante, ele pode te dar liberdade. No entanto, ele também pode te escravizar. Então, se você não tiver um equilíbrio entre lideranças, entre gestão de pessoas, você vai ficar das 6 da manhã às 22 horas também. E hoje eu me orgulho de falar, e me orgulho de verdade, o Rogério sabe disso, que a Viva anda sem a minha presença. Hoje eu não preciso estar na Viva para a Viva vender. A Viva tem 1 ano e 6 meses, 1 ano e 4 meses, e hoje ela vende todos os dias, planos anuais, planos de assinatura, plano semestral. Todos os dias ela vende algum tipo de produto ou serviço sem eu estar lá. Por quê? Porque eu consegui liderar pessoas, eu consegui fazer gestão de pessoas onde as coisas acontecem automaticamente. E eu me orgulho de falar isso porque hoje eu vejo muitos colegas que dizem assim, a academia não dá dinheiro, eu tenho que ficar toda hora na academia e a coisa não anda. Eu disse, cara, anda. Tem como ser um bom empreendedor sem saber vender? Não tem como ser nada se você não sabe vender. O que tu me diz então sobre vendas? Vendas é tudo. Vocês têm uma empresa, eu tenho uma empresa, se não vender, não tem empresa. Não tem liderança de pessoas, não tem nada. Se fala muito da questão do negócio autogerenciável no sentido da tríade de vender mais, valor bom para o cliente e o lucro. Em que momento que se faz isso e como que tu faz essa distinção entre cada momento? Porque tu consegue aplicar esses 3 pontos todos juntos ou existe determinada estratégia de primeiro eu vou aplicar um vender mais barato, depois eu vou vender um bem para satisfação do meu cliente e o lucro. Isso acontece junto ou de forma segmentada? No meu ponto de vista, eu entendo que a empresa tem várias etapas. E a primeira etapa é uma etapa de aprendizagem, onde ela precisa do dono no operacional, onde ela precisa de algumas etapas fundamentais para ela ir crescendo dentro da tríade da pirâmide do desenvolvimento de uma empresa. Hoje a Viva, graças a Deus, já está numa fase, apesar de ser jovem, embrionária, ela já está numa fase de aperfeiçoamento, de times, de gestão, e outras empresas ainda estão numa fase básica, de desenvolvimento ainda inicial. Não que a gente não esteja, mas a gente pode. Então essa tríade ela é absolutamente fantástica, ela tem etapas para ser cumprida dentro de cada um desses cenários. Então não é uma coisa assim que vai acontecer diretamente, vai depender do cenário e grau que o gestor está disposto a colocar energia em cada uma dessas etapas. E eu entendo dessa forma. Agora, não cabe muito bem ao gestor pensar que ele precisa também em alguns momentos estar no operacional. E eu digo para os meus consultores, se você não vender, eu vou vender por você. Eu vou te pegar na mão e vou te ajudar a vender. Quando você referiu ali que a Viva hoje anda sozinho, ao que você atribui esse fato? Gestão? O que mais? Eu acho que tem muitos fatores que fazem o sucesso de uma empresa. Eu estava num meeting de gestão semana passada e um palestrante muito conhecido, ele falou uma frase que me impactou muito grande falando sobre lucro, né, que a gente acabou de falar. Ele perguntou assim para todo mundo, e eu acho legal compartilhar isso, que assim, o que é lucro? Receita menos despesa. É lucro. Né? Normalmente as pessoas acham assim. E ele projetou um slide que me tocou muito, que era assim, lucro é colaborador comprometido, mais cliente fidelizado. E isso mexeu muito comigo, porque de fato se você tem um cliente, né, um colaborador comprometido, mais um cliente fidelizado, você vai ter o lucro. E as empresas querem um lucro antes de ter um colaborador comprometido de fato com a sua empresa. Antes de ter um cliente fidelizado. Você quer uma forma melhor do lucro e do sucesso? Um cliente altamente fidelizado que renova com você, que assina com você todos os meses, programas de assinatura, programas ou planos, enfim, passa o cartão de crédito. E além disso, um colaborador. Porque assim, a empresa é autogerenciável, ela está gerindo. Eu não estou lá. As pessoas são a empresa. Não sou eu que sou a empresa. E com relação a esses planos de fidelização, a gente vê muito, principalmente na área do ramo fitness, né? A questão dessas assinaturas que fidelizam clientes por determinado período. De que maneira que isso ocorre? No sentido de como precificar. Se hoje eu quiser abrir uma academia, como que eu vou conseguir precificar essa fidelização? Eu preciso observar o quê? Dentro também, entrando ali na questão da adesão desse serviço. Perfeito, eu acho que esse é um ponto crítico, eu acho que é por isso que as pessoas me contratam, né? Então, se você já estiver interessado nisso, pode falar comigo. Essa é um dos meus papéis dentro da consultoria, precificar os serviços, e eu acho que um dos fatores de sucesso da Viva é que ela já começou certo. Ela já começou com uma precificação. Eu lembro, né, do Rogério na nossa pré-venda, lá trazendo pessoas e eu vendendo, e ele olhando e a gente vendendo. Por quê? Porque já começou de uma forma
mais correta. Então, hoje não existe um modelo correto de venda em academia. Existe um modelo que está para o seu público. Primeiro você tem que fazer uma análise de praça, de mercado, de público, de segmento, de preço. Não adianta você vender assinatura de cartão de crédito quando a pessoa não tem nem cartão de crédito para você comprar de você. Não adianta você vender um plano anual a R$2.000 se a pessoa não tem poder de compra. Tudo vai depender do bairro que você está, do segmento, do seu posicionamento. Hoje nós temos um boom de low costs. Né? O que são low costs? Equipamentos top com preço baixo. Engenharias, Smart Fit, outras desse segmento onde elas não oferecem serviço. Elas oferecem o quê? Um aluguel do espaço. Está errado? Óbvio que não está. É um modelo de negócios e é muito lucrativo. Absolutamente lucrativo. Então aqui é um investimento milionário para você conseguir ter aqueles equipamentos, né? 25 esteiras de cada uma custando R$50.000. Então você já tem um processo de ganho muito grande, você abre. Mas tudo depende de como você se posiciona. Então hoje, precificação é o primeiro passo do sucesso de uma academia. Ou de qualquer negócio, né? Se for pensar, todo negócio precisa precificar de alguma forma. E essa é uma das minhas expertises. Eu dou uma dica para quem estiver assistindo. Quer começar bem o seu negócio? Precifica. E eu já dou uma dica agora de consultor para vocês, que é precifique o seu plano mensal pelo menos 50% mais caro do que o seu plano mais barato. Né? Você falou sobre adesão. Né? Nenhuma academia cobra adesão. A Viva hoje cobra R$147 de adesão, só para você entrar. R$147. As pessoas nos xingam, a gente passa no Rissu, às vezes as pessoas me xingam, dizem que a academia é cara. Eu disse, não é cara, tem valor, porque a gente já entendeu a diferença de preço e de valor. E as pessoas não entenderam isso ainda. Essa questão da adesão, ela se dá dentro da questão visando empresário. Pelo fluxo de caixa, é uma garantia do fluxo de caixa? Também. Óbvio que a gente quer entradas, porque se você for pensar em termos de recebível, você vai passar 2 vezes no cartão de crédito. Você vai receber parceladinho em 12 meses daqui a 30 dias no seu cartão de crédito. A adesão é uma forma de você ter um recebível de entrada do primeiro mês. Tem academias que colocam uma entrada mais 11, não cobram adesão. Hoje, todos os meus clientes da consultoria faturam entre 3 a 10 mil reais só com a estratégia da adesão. Perfeito. Hoje, eu consigo ter um faturamento bruto, né? Na verdade, líquido, se a gente for pensar que a adesão é só no Pix ou no débito, a gente consegue ter um faturamento de 3 a 4 mil só em venda de adesão. E essa ideia da venda de adesão, é você que coloca para os seus clientes ou eles geralmente já utilizam os proprietários das academias? Ninguém utiliza porque todo mundo tem o quê? Medo. Sabe por que eles têm medo? Porque eles acham que eles precisam baixar preço para vender. E eles precisam cobrar mais caro para poder vender mais. O empresário não entendeu isso ainda. O professor de educação física, ele é muito medroso. E eu sou professor de educação física, gente. Mas ele é muito medroso. Ele pensa assim, poxa, eu tenho que cobrar mais barato, né? Para quê? Para eu vender mais. Ou seja, ele não entendeu como o jogo funciona. Ele tem que entender assim, que eu preciso vender mais caro para poder vender. Olha que paradigma louco na ideia do professor. Gente, hoje nós não deixamos de vender plano pela adesão. Pelo contrário, a nossa academia é cada dia mais desejada. Por quê? Porque tem valor agregado. A gente já entendeu a diferença do preço e do valor. E a gente vende valor. A gente não vende preço. Se a gente fosse vender preço, eu botaria R$79,90, a academia estaria lotada sem serviço. Mas daí é um posicionamento. Eu não estou criticando quem tem esse posicionamento. Tá tudo certo. Hoje mesmo eu estava no meu cliente Viamão, que vende academia R$79, R$89, e é um sucesso. 800 alunos. Depende do seu modelo de negócios. Certo. Vamos voltar um pouco então às tuas consultorias. Qual é o público que procura hoje uma consultoria? É aquele público, aqueles empresários que já não estão indo tão bem no negócio, que querem alavancar o seu negócio ou que estão iniciando? Onde entra a consultoria da academia e o porquê tu entende que é necessário os empresários, os empreendedores que atuam nesse ramo contratarem o teu serviço? Perfeito. Eu sempre digo que tem de tudo. Eu já atendi cliente que estava com 100 alunos e foi para 800. Eu já atendi cliente que estava com 300 e foi para 500. Já atendi clientes que vendiam 30 mil e passaram para 100 mil por mês, porque a minha promessa da consultoria é clara. Venda de 3 a 10 mil de adesão mês e venda mais de 100 mil por mês. Essa é a minha promessa. E graças a Deus eu consigo concluir isso com quase 90% dos meus clientes. Hoje eu tenho 20 clientes fixos na carteira e mais de 50. Então por que, né, a consultoria entra como um fator importante? Primeiro que é um auxílio. É uma pessoa com um raporte grande, onde já validou a estratégia e diz assim, cara, faz que vai dar certo. Confia em mim. Ah, mas será que vai? Vai, confia em mim. Então o primeiro passo é a segurança de alguém de fora que busca trazer informações de mercado que vão agregar, com estratégia de adesão, com estratégia de precificação. Então tem todos os níveis de empresa.
Hoje eu atendo academia de boxe no Rio de Janeiro. Hoje eu atendo academias de lutas. Atendi já academias de lutas de crianças. Atendo prioritariamente musculação, natação. Então tem de todos os segmentos. Porque se a gente for pensar, todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa que alguém chegue e dê um auxílio. Então o meu trabalho é muito forte em vendas. Eu desenvolvo consultoras. Eu já desenvolvi mais de 150 consultoras hoje na minha trajetória. Todas as semanas. Por quê? Porque a consultora de venda gira muito nas academias. Então você sempre tem que estar treinando mais. Então você sempre tem um auxílio cotidiano das frequências dos nossos encontros e reuniões. É como uma mentoria, onde a gente dá diretrizes e passos a tomar junto com campanhas estratégicas de venda que você pode atuar dentro do segmento. Tu mencionou antes que quando você conversou com o Rogério, ele via você trazendo muitos clientes para dentro da Viva. Eu te pergunto, como que eu poderia transformar um cliente em 10 dentro desse segmento fitness? Daí a gente tem algumas opções, né? Por exemplo, a bonificação, né? Que pode ser por preço, ou então a questão da indicação. Em que momento que é viável que isso aconteça e como que tu percebe que isso flui de maneira mais facilitada? Perfeito. Desde o primeiro dia, a Viva vive de indicações, assim como os meus clientes. Programas de indicações funcionam muito bem, mas eles têm que ser atrativos, eles têm que ter algum benefício em troca. É como você vender um plano anual, vender uma adesão e não dar nada em troca. Você tem que ter os conceitos de reciprocidade na venda também. Né? Outra coisa que acontece em muitas academias é oferecer cortesia, aula experimental, como efeito de reciprocidade também de você conseguir colocar. Né? Trazer um amigo, né? Tem muito. Traga um amigo, traga alguém para treinar, mas é muito louco quando a gente pede, as pessoas não têm amigo. Hoje... Traz um amigo, traga um dia, não tem amigo. Então você precisa fazer campanhas específicas de indicação com brindes, você precisa fazer campanhas de indicação muito pela organização do seu serviço. Se o seu serviço for bom, hoje mesmo eu estava na academia, foi muito legal que veio um aluno novo, indicado por um outro aluno que não ganhou nada. Ele simplesmente disse, cara, vai porque o serviço é muito legal, a academia está muito legal, vai que está bacana demais. E o cara se matriculou, fez um plano de 6 meses. E como, desculpa, e como fidelizar o cliente para permanecer? Deixar o cliente absolutamente apaixonado por mim. O primeiro passo da fidelização de clientes é deixar ele louco por mim. É deixar ele cada vez mais apaixonado. E como é que eu deixo uma pessoa apaixonada? Fazendo coisas que surpreendam ele. Né? Fazendo um dia da mulher que ninguém vai saber o que é. E só no dia ela vai ganhar um presente, um mimo, um agrado. A venda ela é muito vinculada à emoção. Então, a gente tem que aprender a trabalhar as emoções para que a gente saiba vender. Por exemplo, vai lá, faz uma aula de ginástica, sai super animada. O que a pessoa vai fazer? Vai convidar as outras amigas para ir para lá. É muito mais rentável trabalhar na emoção do que, por exemplo, com outros prêmios de bonificação de valores, por exemplo. Com certeza. Você não precisa baixar preço só para conseguir novos clientes. Você pode fazer um clube de recompensas para novos alunos, um programa de bônus, de indicações premiadas. Tudo isso é possível. Mas só vai ser possível se você for bom. Se você apresentar uma qualidade ruim, uma entrega de valor baixa, ele vai ser cada vez menos apaixonado por você. Eu sempre digo e falava nas minhas aulas, né, e perguntava assim, vocês sabem qual é a diferença de fidelidade e lealdade? Qual é a diferença? O aluno é fiel a ti, mas não quer dizer que ele é leal a você. Fidelidade e lealdade são coisas totalmente diferentes. Pelo menos no mercado fitness dos meus segmentos. Sim. Por exemplo, o cliente pode fechar um plano anual comigo em 2 vezes no cartão de crédito e agora estamos com um plano de 18 meses. Estamos vendendo 1 ano e 6 meses. As pessoas compram por quê? Porque elas viram algum valor naquilo. Mas a fidelidade ela não está na compra pelo cartão de crédito. Porque ele pode ir 5 meses e parar, nunca mais voltar. E eu não quero só esse cliente que não vai na academia. Eu quero o cliente que frequenta a minha academia para ele se tornar leal à academia. Isso é como a compra de um produto. Né? Por exemplo, quando a gente atinge um grau de lealdade de fato, quando aquele cliente briga por mim e alguém fala mal de mim, ele me defende. Esse é o cliente que eu quero. Esse é o cliente que é fidelizado, compra de mim todas as vezes e quando fala mal de mim, ele me defende. Ele não é um detrator da minha marca, ele é um promotor da minha marca. Principalmente como tu fez uma vez um comentário para mim dizendo que as pessoas precisam se sentir em casa na tua academia. E tu disse, olha, se houver necessidade eu vou colocar um barril de chopp lá atrás para as pessoas tomarem. Ou seja... Tu iria, né, Rogério? Eu iria. Tu foste na nossa inauguração, tu lembra? Ou seja, as pessoas precisam se sentir em casa, precisam encontrar no Túlio, além do proprietário da academia, não só no Túlio, na equipe da Viva, uma amizade. Precisam encontrar uma segurança e se sentir bem no local. Tu não vai num local onde a pessoa
não olha para ti, não cumprimenta você. Todas as vezes que eu passei na tua academia, tu estava lá, tudo bem, cumprimentando. Eu acho que isso também é muito importante, é a forma como tu trata o cliente, que não adianta tu também ser um bom vendedor, tu encher a tua academia e tu não conseguir manter essas pessoas porque lá dentro elas não estão se sentindo bem. Daí você prende ela pelo plano. Isso plano. É horrível. É horrível, não é o cliente que eu quero um cliente leal, que me defende. E que se alguém fala mal de mim, ele vai ser um promotor. Inclusive aqui no escritório, né, a gente tem um jargão do Rogério, que é quando o cliente entra aqui, a gente tem que estender o tapete vermelho. E isso é justamente para que o cliente se sinta muito bem atendido aqui dentro. Então, é em todos os segmentos, né? Isso é comum a todos, né? O cliente precisa ter esse apoio, se sentir acolhido, independente do segmento e área que é a atuação do profissional, né? E agora eu queria entrar um pouquinho na questão das vendas novamente, mas com relação ao WhatsApp. Hoje, as vendas ocorrem muito pelo digital, né? E uma das ferramentas de venda é o WhatsApp. E tu defende que o WhatsApp não é a ideal ferramenta para que essas vendas ocorram. Por que tu entende isso? Perfeito. O WhatsApp é uma ótima ferramenta de trabalho pessoal. O WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa. No entanto, ela não é só a única ferramenta. Parece que as pessoas esqueceram que o telefone ele pode ligar também, né? E hoje eu defendo muito o processo de ligação. Mas as pessoas não atendem? Atendem. As pessoas têm preguiça de ligar, são coisas diferentes. Porque falar no WhatsApp, é como eu falo, é um lugar quentinho, é um lugar confortável, você pode mandar um áudio, você pode pensar o que você quer falar, você pode pensar na sua resposta, você pode pensar como você vai negociar. Na ligação você tem que dar uma resposta imediata, você tem que dar um feedback imediato. E é na ligação onde a gente consegue perceber a conexão que a gente vai ter com o cliente, é numa ligação com script assertivo, onde eu vou conseguir vender uma solução de fato para aquele cliente. Túlio, mas o WhatsApp não vende? Óbvio que vende. Mas aí você tem que ter um script de WhatsApp. Você tem que ter pessoas treinadas para atender no WhatsApp. Sabe como é que o cliente nos chama hoje na Vive? Nos chama assim 70% das pessoas, 90%, quase 100% que quer procurar uma academia. Vocês já fizeram isso também? Eles dizem assim, quero preço e valor, como funciona? É assim que funciona. Daí sabe o que os vendedores fazem? Tá aqui a grade de aulas e está aqui o preço. É assim que funciona. Você transmitiu o que para o cliente? Preço, não transmitiu nenhum valor, absolutamente nenhum valor, você transmitiu só o que ele queria. Hoje, a gente consegue fazer um trabalho tão legal no WhatsApp também, nos scripts, onde a gente não fala o preço que ele perguntou lá, qualificou ele e ele vem e marca uma visita ou ele já compra online. Mas eu tenho clientes na consultoria, né, e na minha academia também, onde eles chamam pelo WhatsApp e as pessoas ligam. Mas o cara não atende. Atende. Eu particularmente compartilho desse teu posicionamento, até que a orientação aqui no escritório, sempre que possível, sempre quando o cliente chamar no WhatsApp é retornar, é conversar. Até porque tu ganha tempo também. Porque por vezes tu vai ficar ali 15, 20 minutos numa conversa pelo WhatsApp, sendo que numa ligação tu resolve em 5 minutos. Exatamente. E tu consegue passar uma segurança muito maior para o cliente. O cliente sabe que está conversando, que no nosso caso, com um advogado, ou enfim, ele vai valorizar muito mais o teu trabalho. Então eu de fato compartilho contigo. O WhatsApp é bom até o momento que tu tem o cliente contigo. Depois é ainda a moda antiga, vamos dizer assim, ligação, conversando. E ainda melhor hoje com a chamada de vídeo. Eu gosto muito quando o cliente está ali conversando, se possível fazer uma chamada de vídeo, que tu transmite uma segurança muito legal para o cliente. E principalmente se conecta com as pessoas. Se conecta, sim. Gente, hoje 5% da população brasileira faz exercício. As pessoas odeiam academia. Odeiam. Simplesmente odeiam. Nós temos um mercado... Vamos pensar aqui, temos 4 pessoas na sala, né? Eu sou a única que gosto, viu, Regiane? Eu treino, né? Tô gostando também. Rogério, tá treinando? Não. Nosso colega lá? Também não. Né? Então temos 50%. Se a gente for pegar uma mesa com 10 pessoas, 8 não vão fazer nada, ou menos. Então olha o mercado fitness que tem, gente, para você que quer empreender. 95% do público tá aí. É um mercado promissor. E adentrando a esse assunto, o que tu poderia falar da questão de trazer benefícios, né? Porque as pessoas estão cansadas de saber os imensos benefícios de treinar. Mas, por exemplo, um não treina, por exemplo, o Rogério não treina porque ele não tem tempo. Mas o que agregaria para ele treinar? É importante a gente entrar também nessa questão mais de saúde, para que as pessoas também tomem a iniciativa de realizar um esporte, né? Perfeito. Fazendo o link da tua pergunta com a venda.
primeiro, antes de falar dos benefícios, a gente vende errado na academia. A gente fala com o cliente que a gente acha que treina. Olha que louco. Vai lá, tem um anúncio no Instagram, no Facebook, levante esse aqui, faça alongamento. O cara tá no sofá, pô. Ele não quer saber como é que faz um exercício. Ele quer saber como ele vai para ir na tua academia. Então, a abordagem para aquele cliente que não é o teu cliente, que é 95% das pessoas, já começa errado. Porque a gente comunica às pessoas como se elas soubessem o que é um leg press. As pessoas nem sabem o que é um leg press, pô. As pessoas não sabem nem o que é uma puxada, não sabem nem como fazer um abdominal. Gente, as pessoas são procrastinadoras, as pessoas são preguiçosas, as pessoas não gostam de fazer exercício. E nós, enquanto empresa, empreendedores, precisamos dizer, aqui está a solução para os seus problemas. Eu estou te dando a solução. Né? Se você quer emagrecer, a gente é específico. Quantos quilos? 10. Eu tenho um programa especial para você emagrecer 10 quilos. A gente vai na dor do cliente. Você tem estresse, você quer aliviar suas dores, a gente vai no teu problema. Então as pessoas elas são pouco específicas e quando elas são pouco específicas, elas perdem o poder da venda também. Sobre os benefícios, quando a gente encontra esse cliente ideal, o perfil ideal, que é procrastinador, preguiçoso, aquele avatar que a gente construiu, tanto na Viva ou em vários outros segmentos, a gente consegue ver muito rapidamente a evolução que ele tem. Em termos estéticos, em termos de saúde, em termos de metabolismo, em termos de felicidade. Isso é que é o mais legal, disposição gente. também. Não é só físico, é físico e mental. Quem faz exercício libera hormônios, libera uma série de coisas no seu corpo que você fica feliz, que você fica bem. Mas para isso você precisa ter regularidade. Daí sabe o que acontece? A pessoa vai na academia, se matricula, faz um mês enlouquecido, muda a dieta, para de ir. Porque não viu o resultado em um mês. Por isso que a gente vende plano de 12 meses. Por isso que a gente vende plano de 6 meses. E com relação ao valor na fachada? A gente passa por aí e tem muito preço na fachada. O que é? Como tu vê essa precificação na fachada? É uma forma de venda da pessoa tá passando ali na frente, ali tá realmente um valor ok, e lá na outra academia é mais caro. É válido essa precificação na fachada ou não? Depende da praça, é muito válido. Tem academias que precisam ter preço, gente. Senão não vendem. O cliente precisa ter preço. Agora, se você tem um segmento que cobra acima de R$100 e vende valor e não preço, talvez não seja tão interessante você ter preço na fachada. Até porque seu preço pode mudar toda hora, né? Ou você tem que morrer com o seu preço. Sim. Não, você não tem que morrer com o seu preço. Você pode precificar da forma que você quiser a todo momento. Pode fazer reajuste, fazer isso, fazer aquilo. Então, eu não vejo o problema. O problema está como você se posiciona frente ao seu preço. Às vezes na academia eu atendo as pessoas e é muito, muito legal de ver aqui no bairro, né? Enfim, em outras academias, especialmente aqui, contando um atendimento que eu fiz semana passada, que deu casualidade de eu estar na academia e a consultora já está atendendo alguém, e eu fui lá e fiz a venda, não vendi. E a objeção deles foi muito clara. Estamos pesquisando. Passei aqui, sabe aquele cara que vai de compra lá do Rissul, do mercado, e vai caminhando e quer conhecer? Pronto, mais ou menos esse cliente, um casal. E eu disse, ok. Né? Vocês podem pesquisar, eu queria só saber se vocês gostaram da academia. Gostamos, achamos ótimo, bacana. Então, qual seria o motivo pelo qual vocês não comprariam hoje da academia? Estamos pesquisando. Então, vou falar uma coisa para vocês. Nós somos a academia com o ticket mais alto do bairro. Eles, como assim? Vocês vão em todas as academias aqui do bairro. E vocês não vão encontrar nenhuma com o ticket mais baixo que a nossa. Mas vocês não vão encontrar nenhuma que garanta a qualidade que a gente tenha. Então pensem, vocês podem ir embora, não tem problema. E eu tenho certeza que vocês voltarão amanhã ou depois. Gente, dito e feito, as pessoas foram circular nessas academias, no outro dia estavam lá e fecharam um contrato. Você precisa falar como você é e seu posicionamento. Se você é a mais cara do bairro, fale. E não é mais cara, tem o ticket mais alto. Se você é a mais barata e você vai vender por isso, fale. O problema está em não se posicionar, em não saber onde está. A pior academia é aquela que você... para aquele eu vou vender 79, para o outro eu vou vender 100. Aquele chegou com um carro diferente, esse eu vou vender diferente. Então, os donos de academia ainda não entenderam que posicionamento é tudo. Se você tiver um bom posicionamento, você vai ter mais lucro, mais colaborador comprometido e mais cliente fidelizado. Antes você mencionou sobre a preparação da equipe. E como que você conseguiu, ou como que você consegue preparar a tua equipe para transmitir essa venda? É um desafio, gente. Talvez o meu maior desafio de 2023 com os meus clientes da consultoria e com a minha academia de gestão de pessoas. É muito difícil o time. Né? Por que é difícil? Porque são muitas pessoas diferentes, é um time muito heterogêneo. Ainda mais professores de educação física, cada um tem uma rotina, um horário, muita carga horária. Então é difícil construir um time coeso, sólido. O primeiro passo que eu dou e uma dica para os empreendedores é tenha de fato o seu propósito. Se você tem o seu propósito, você já tem meio caminho andado.
O que é propósito? O nosso é transformar vidas através do exercício. Esse é o nosso propósito. Depois disso, nós temos a nossa missão, nossa visão, nossos valores, que é quem somos, no que acreditamos e onde queremos chegar. Basicamente é isso. Quando nós fazemos uma entrevista, por exemplo, com os nossos professores, ou eu oriento os meus clientes, você tem que explicar a visão que você tem do seu negócio, você tem que mostrar os valores que você acredita, se você acredita na honestidade, se você acredita na transparência. Então hoje a gente está mais acertando do que errando contratações, porque a gente seleciona de uma forma muito forte. Erramos, faz parte, errar também, e a gente aprende com isso, mas o processo de contratação ele é balizador para ter uma equipe melhor e sabendo o que vai fazer. Por exemplo, contratamos uma consultora de vendas. A primeira pergunta que eu fiz para ela, além das perguntas básicas, foi assim: você tem problema em gravar vídeos? Ela disse: não. Tem certeza? Ela disse: sim. Você vai ter que gravar vídeo todo dia. Trava. É um pré-requisito gravar vídeo. Ou seja, ela já sabe que ela vai entrar no negócio tendo que ligar e gravar vídeo. Então não é uma surpresa quando eu cobro ela sobre isso. Agora, as pessoas tendem a entrevistar de uma forma difícil. Outro ponto para você conseguir liderar melhor essas equipes, e eu não estou dizendo que eu sou o melhor líder de equipes, longe disso, mas acredito que eu estou num processo de construção interessante, é que você precisa desenvolver os times. E se você não tem esse papel em você de desenvolvedor de times, contrate quem possa te ajudar, no caso eu. Agora, a questão toda é: quantos treinamentos você faz com a sua equipe mês? Quantos treinamentos você desenvolve semana? Quantos feedbacks você dá? E não é só dar feedback. Feedback acabou. É feed forward agora. É você dar um feedback com um plano de ação. Feedback entra aqui e sai aqui, gente. Ah, você precisa melhorar isso. Tá bom, vou melhorar. Daqui a 15 dias você vai de novo. Fulano, precisa parar de usar o celular, tá? Ah, tá bom, vou parar. 15 dias você repete a mesma coisa. Até você estourar e demite o cidadão. Quando você dá feedbacks construtivos e um feed forward mais concreto, onde você dá as estruturas desse feedback e dá o plano de ação, o colaborador sabe exatamente a hora que vai ser desligado. Tu mencionou a respeito dos valores, né? E as estratégias dentro de um negócio, elas podem ser alteráveis, né? E os valores não. Com relação aos valores que tu passa para a tua equipe como indispensáveis ao atendimento ao cliente, quais seriam? O primeiro é a humanização, atendimento e acolhimento. Esses são valores virtuosos dentro da transparência que a gente não abre mão. Se a gente vê, primeiro, que o ambiente está tendo fofoca, é intolerável. A gente não admite fofoca dentro da empresa e oriento os meus clientes a não admitirem fofocas dentro da empresa. A gente não admite desonestidade. Ou seja, é pautado para resultado. Se você se comprometeu a botar um treino no sistema, você vai lá e coloca. Você não fica de tititi, de gracinha. Nós precisamos ter um ambiente profissional. Empatia é um dos pilares virtuosos que nós temos. Poxa, nós chegamos com tantas pessoas que são cirurgia bariátrica na academia. Poxa, você tem que se colocar no lugar de uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica. Você tem que saber o treino que você tem que fazer com ela, e você tem que saber principalmente como se comportar com uma pessoa que talvez não quer estar ali. Ela não quer estar ali, ela precisa estar ali. São coisas totalmente diferentes. Estar e querer. Então você tem que se comportar de acordo com aquele ambiente. Então são valores virtuosos que nós trazemos para os nossos colaboradores desde o primeiro dia, e quem não está dentro dessa perspectiva não fica. Só que o gestor tem que entender isso, que ele precisa dar as diretrizes, senão ele está cobrando nada. Ele nunca disse. Sabe aquela história do óbvio? Não existe, gente. Você precisa dizer: não pode usar o celular, tá fulaninho. Não pode fazer isso, tá fulaninho. Pode fazer aquilo. Se você não diz o óbvio, ele fica sem sentido. E você vai perdendo equipe. E as maçãs podres dentro da sua equipe vão perdurando. E se elas perduram, elas acabam com o teu negócio. Eu aprendi isso, gente. Eu já vi a academia quebrar por time. Eu já vi empresa quebrar por pessoas, onde deveriam ser os agregadores do teu trabalho. As pessoas que valorizam cada vez mais e ganham salário e ficam falando mal dos próprios proprietários na frente dos alunos. Esse é o tipo de colaborador que você não precisa ter, porque esse não é um colaborador comprometido. E com certeza não vai ter o cliente fidelizado. Ou seja, você vai ter menos lucro. Em que momento tu, como empresário, identifica que aquela pessoa realmente não pode mais fazer parte da tua equipe? Bom, é uma pergunta muito boa, uma pergunta difícil. Mas primeiro você pensa assim: eu não fico na empresa e eu sei tudo o que acontece na empresa. Isso é muito louco, né? Porque eu não fico na Vivo o tempo inteiro, mas eu sei tudo o que acontece na Vivo, porque eu tenho lideranças. Então eu formo pessoas que são os meus olhos, tanto no comercial quanto do serviço. Então a gente acaba sabendo de tudo que rola. Ninguém consegue esconder, porque as pessoas que são comprometidas, elas falam. E eu percebo muito isso.
Quando as pessoas estão comprometidas com os seus trabalhos, elas chegam para ti e já chegaram para mim e dizem, olha, aquela ali não está legal, não está de acordo com o que a gente pensa de academia, né, de empresa. É verdade. E a gente vai vendo, analisando, daí passa os feedbacks e na hora certa a gente desliga. E eu já fiquei na mão. E eu prefiro ficar na mão às vezes do que ficar com uma pessoa ruim dentro da minha empresa, porque ela vai acabar com o meu negócio. Eu aprendi isso, da pior forma. Fico sem consultora? Fico. Fico sem professor? Fico. Eu vou dar um jeito. Mas eu não vou ficar com pessoas que produzem fofoca, que produzem desavenças entre o grupo. Gente, lucro depende de pessoas. Fidelização de clientes depende de clientes. Imagina uma academia, cara. As pessoas estão falando mal de todo mundo umas para as outras, para os alunos. Não faz sentido, do meu ponto de vista. E o grande problema é realmente o funcionário entender que ele precisa valorizar aquele local e se sentir uma parte integrante daquele local e vestir a camisa, né? A questão da valorização do trabalho, né, que também foi um dos temas do nosso outro podcast, né? A forma de ver o trabalho, a importância disso. Túlio, nós estávamos falando então que tu atingiu teus objetivos como professor, inclusive coordenador dos cursos de educação física numa das maiores universidades aqui da nossa região, mas eu gostaria de entender como que seria o Túlio como professor agora, posteriormente ao fato de ter se desligado lá daquela estabilidade que tu tanto almejava e agora sendo empreendedor. Perfeito. Eu acho que ser professor, né, primeiro ponto é, de novo, ajudar pessoas, né, e ajudar pessoas a transformar os seus sonhos também em outras coisas. E principalmente hoje, o Túlio, professor, eu vejo cada vez mais zelo, cada vez mais cuidado com as pessoas, não só por ser empresário. Hoje, gente, eu chego na academia, eu cumprimento todos os alunos que estão dentro da academia. Não é todos, eu sei o nome de todos os nossos mais de 300 alunos. O nome e sobrenome, se alguém me perguntar. Por quê? Porque hoje o Túlio, professor, ele é um cara cada vez mais cuidadoso, é um cara cada vez mais zeloso pelo bem-estar físico e emocional das pessoas. Não que eu não fosse antes, eu também sempre fui muito, mas é outra perspectiva. É uma perspectiva um pouco diferente no sentido de ter mais e cada vez mais zelo também pelas pessoas. Talvez seja na questão da responsabilidade, né? Porque a partir do momento que tu empreende, tu também tem que ter essa visão da responsabilidade que tu tá agregando naquele momento. Então, hoje tu tem a responsabilidade ali daqueles 300 alunos. Não que antes tu não tivesse, Exato. Mas o negócio é teu, né? Então, e a responsabilidade também aumenta. Imagino eu, né, Túlio, que tu estaria buscando transformar a cabeça das pessoas, a cabeça dos alunos, daquela ideia de que tu vai fazer educação física, tu precisa seguir numa linha de pesquisa, daqui a pouco para fazer um mestrado, fazer um doutorado e ser professor universitário, porque de outra forma tu não vai ganhar dinheiro, né? Então, talvez um dos teus objetivos hoje seria transformar essas pessoas para que também empreendessem. Como tu bem disse antes, hoje nós temos 5% de pessoas que fazem exercício físico, então nós temos um mercado de 95% de pessoas que estão sedentas para fazer exercício físico, mas por um motivo não fazem. Então, é um mercado aberto. Então, sem dúvidas, o Túlio também, professor hoje, seria um professor que influenciaria os próprios alunos a também empreender. Com certeza, né? E eu me orgulho de falar isso, que eu ministrava uma disciplina chamada empreendedorismo na atividade física e esportiva. Então, nessa disciplina, na faculdade, a gente incentivava alunos a serem empreendedores, né? E o que eu percebia nessa disciplina específica, né? Que eles gostavam, mas, de novo, a questão do medo fracionava muito as decisões das pessoas. Ah, professor, eu fiz um plano de negócios aqui, o modelo Canva, a gente fez tudo bonitinho. Tu acha que vai dar certo? Acho. Ah, eu acho que não. Ah, mas... Ou seja, já começa errado. A insegurança, né? A insegurança, o medo, porque, gente, nós somos ensinados a nossa vida toda, acordar cedo, trabalhar e dormir. Os 3 8s, né? 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho, 8 horas de sono. Então, isso já se desconstruiu muito no mercado de trabalho. Hoje, gente, se hoje 7% da população do nosso bairro começar a fazer exercício físico, não tem academia para todo mundo. Olha as oportunidades que a gente tem dentro do campo do empreendedorismo. Não só ter uma academia, você pode dar aula online, você pode criar um curso, uma mentoria, você pode fazer qualquer coisa. Então, se você tem um sonho, vá atrás dele. Se você tem uma ideia, a tua ideia pode ser capital, a tua ideia pode ser dinheiro. Só que para isso você tem que arriscar. E colocar a ideia em ação. Execução. O que eu vejo é muitas pessoas, e agora não só professor de educação física, pegando assim, tem um sonho, e esse sonho está lá.
Daí eles criticam outras coisas, dizem, mas aquele lá não sabe nada e está ganhando dinheiro, está produzindo dinheiro. Daí, claro, ele fez. Ele começou a gravar os vídeos quando você não começou a gravar. Ele começou a fazer mais do que você está fazendo. E é o que eu sempre digo, eles transpiraram mais do que inspiraram. Do meu ponto de vista, você transpira mais. Isso eu aprendi com o meu orientador de mestrado, Marco Paulo Stiger, um cara muito sábio. Ele sempre dizia que a minha escrita era uma porcaria. Né? Sempre. Um dia ele falou assim para mim, eu disse, tá legal esse texto aqui. Ele disse, não tá legal. Eu disse, é que eu acho que eu tomei um vinhozinho. Eu acho que sim. Primeiro, também do vinho para estar uma porcaria a tua escrita. E acho que demais, né? Acho que foi demais. Mas não só isso, ele disse, Túlio, para tu escrever uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, você não pode inspirar. Você pode inspirar 5%. 95% você transpira. E é assim que acontece no emagrecimento, assim que acontece na nossa vida pessoal. E isso eu levei muito para a vida. Agradeço muito ao professor, se ele tiver a oportunidade de ver esse podcast. Aprendi muito. Transpirar é melhor que inspirar. Porque somente os que chegam lá são os que suam mais. Porque não os que inspiram mais. transpirar é transbordo. E transbordo leva à prosperidade. Então, Túlio, encerrando e também considerando que a Mentes de Ouro, ela visa, né, até pelo nosso livro, a questão da advocacia próspera. O que é prosperidade para ti? Em que momento que tu conquistou ela? E o que tu poderia falar para as pessoas a respeito disso? Eu acho que prosperidade, ela vem de dentro para fora, né? Não só de fora para dentro. Então, ter uma empresa próspera, ser uma pessoa próspera é acreditar também nas pessoas, é desenvolver pessoas, não só de forma financeira, né? Você não conquista a felicidade e a prosperidade só financeiramente, também financeiramente. Eu me desenvolvo muito desenvolvendo outras pessoas. Eu fico feliz sabendo que as empresas estão bem, que os times estão bem. Então, prosperidade, no meu ponto de vista, é de dentro para fora, né? Como eu disse antes, você tem que empreender no CPF para depois poder empreender no CNPJ. Você empreende na vida para depois empreender na profissão também. E na educação física isso é mais difícil ainda, porque o educador físico pensa, de novo, né? Prosperidade é igual a dinheiro. E não é, gente. Você chega no patamar financeiro, você está infeliz, pensando no lado só financeiro. Quando você chega em outras esferas e você consegue ajudar mais pessoas e você consegue, de fato, entender que prosperidade é ajudar pessoas, no meu ponto de vista, você fica mais feliz consigo e mais atingindo pessoas na comunidade onde você vive ou que você pode ajudar outras pessoas em outras comunidades também. Então é isso. Sem dúvidas, Túlio, aprendemos muito com você hoje. Uma pessoa que tinha lá como objetivo ser professor universitário, conquistou o sonho de ser professor universitário e depois deu uma virada de chave, se tornou um grande empreendedor. Então, quero desejar sucesso sempre e continue sendo esse cara aí com sangue nos olhos, que tu verás que o empreendedorismo vai sempre estar libertando as pessoas. Túlio, muito obrigada pela tua participação. Com certeza tu deu muitas chaves e acredito que as pessoas que estão assistindo, elas poderão aplicar de imediato, inclusive, muitos dos conselhos que tu deu aqui. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua humildade. Espero que, de forma próxima, possamos nos reencontrar aqui na Mente de Ouro. Com certeza, obrigado. Então, o último comunicado aos nossos amigos empresários, né, donos de academia ou de qualquer segmento fitness, eu deixo a mensagem, não desistam. E não deixem o medo tomar conta das decisões de vocês. O medo trava. E se você ficar com medo, você não vai atingir o seu sucesso de prosperidade, de ser feliz e de ter dinheiro também. E estejam abertos também a trazer consultores que vão modificar o teu negócio. Uma delas, nosso amigo Túlio. Se precisarem de ajuda, contem comigo. Certo. Obrigado, Obrigado, gente, pelo tempo, pela disponibilidade.